Gente, bem-vindos de volta. Essa vai ser a nossa segunda aula. Queria dizer para vocês que eu vou testar um formato diferente. Vocês estão vendo meu rosto aqui no cantinho da tela, né? Eu estou testando aí uma ferramenta do Google Chrome para ver se vai ser mais fácil ou se a nossa comunicação por aqui vai ficar um pouco melhor. Eu peço paciência, porque eu sou uma professora em ensino à distância ainda aprendendo, né, como dominar essas ferramentas, mas eu gostaria muito que vocês me dissessem aí nos comentários se está funcionando bem, se vocês acham que essa aula ficou melhor do que a anterior. E para quem não viu, eu já postei uma aula antes dessa. Seguinte, a gente vai entrar pelo conteúdo propriamente dito. A última aula, como eu falei com vocês, era mais um apanhado, uma revisão para a gente começar a conversar sobre história. E na aula de hoje eu trouxe para vocês sobre antiguidade clássica. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou falar da primeira parte da Grécia, vai ter uma segunda parte, e depois eu vou abordar com vocês o tema sobre Roma Antiga. Eu escolhi essas duas civilizações, a gente tem que fazer um recorte, infelizmente não dá tempo de falar sobre tudo, mas eu escolhi Grécia e Roma principalmente pela recorrência de questões em vestibulares que a gente vê, e em segundo porque quando a gente pensa em civilização ocidental e as heranças culturais e históricas que Grécia e Roma deixaram para a gente, é interessante a gente analisar algumas estruturas dessas sociedades. Então é isso que a gente vai fazer nesses minutos aqui do nosso vídeo. Mas antes, eu acho que é importante resgatar isso, que eu não sei se vocês lembram de ter estudado na escola, mas quando eu falo de periodização clássica, eu estou, na verdade, utilizando essa divisão aqui, ó, que os historiadores franceses do século XIX fizeram. O objetivo deles era principalmente atender a fins pedagógicos, então era pegar o tempo cronológico que já tinha se passado, lembrando que essa divisão ela é baseada no calendário cristão, né? E a gente vai ter então a divisão em 5 longos períodos, começando pela pré-história, passando por Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então, Grécia e Roma se desenvolveram aqui, nesse contexto, né? O início da Idade Antiga seria a invenção da escrita, ali por volta do ano 4000 a.C., lá pelos Sumérios, né? E até a queda do Império Romano do Ocidente, que a gente vai ver junto também. Só que essa divisão ela tem limitações, tá? Primeiro ponto, é uma divisão eurocêntrica. Se a gente pegar a palavra eurocêntrica e dividi-la, seria a Europa no centro. A gente tem que lembrar que os marcos históricos escolhidos para início e fim do período são marcos relevantes para a história da Europa. Então, essa divisão em períodos históricos, ela é uma divisão que a gente considera como uma divisão colonizada. A gente acaba utilizando porque, enfim, é uma convenção, né, dentro do nosso calendário, mas lembrem-se que ela é uma periodização limitada. Dito isso, vamos começar a falar então do nosso conteúdo, que é a formação da Grécia Antiga. Sempre que eu for falar para vocês de um povo, localizem-se geograficamente. Então aqui peguei um mapa aqui um pouquinho mais aproximado, norte do continente africano, continente europeu e a Ásia, uma partezinha aqui do continente asiático, pedacinho também da Península Arábica, e é aqui que os gregos se desenvolvem. Já para falar do território dos gregos, a gente vai ter 3 grandes particularidades. A primeira delas é um território bastante recortado, o que favoreceu o surgimento não só de ilhas, mas também de portos naturais. Isso vai fazer com que os gregos se insiram na lógica das sociedades antigas como uma civilização que dependia muito do comércio marítimo. Vamos lembrar da importância do mar Mediterrâneo para a antiguidade. É um mar que banha costas no continente africano, asiático e europeu, e as principais rotas de comércio da antiguidade passavam por esse oceano, por esse mar. Então, por isso a importância também do comércio marítimo para os gregos. Segundo ponto, era um território muito montanhoso. E isso vai ser importante para quando eu falar para vocês da formação da polis. Os gregos nunca se formaram enquanto um império unificado. Uma das grandes particularidades da organização política da Grécia é que as cidades elas eram autônomas e independentes entre si. E tem a ver com essa dificuldade de comunicação das cidades por ser um território muito montanhoso, o que afastava geograficamente as cidades umas das outras. E o terceiro ponto, que é um solo árido com poucas terras férteis, embora os gregos tenham conseguido desenvolver uma agricultura, mas é por isso também que explica o fato deles terem sido um povo que se expandiu para colonizar outros territórios, e isso também tem a ver com a busca por terras férteis. Eu dividi para vocês aqui os períodos da história grega em 4. Eu vou falar brevemente de cada um deles. Eu vou me dedicar um pouquinho mais no período arcaico, período clássico, porque é onde se localizam as principais questões de vestibulares.
Mas é importante a gente entender que a Grécia não nasceu pronta, né? Que esse esplendor, essa civilização que vai influenciar grande parte do mundo ocidental não surgiu pronta. A gente precisa entender que ela é fruto de um processo histórico lento que passa por diversas civilizações até alcançar o seu período clássico com a formação de cidades como, por exemplo, Atenas e Esparta. Então vamos falar de cada uma delas. Primeiro ponto. Ah, só uma coisa, eu esqueci que eu ia gravar com o Lu, então minha cabeça vai ficar na frente aqui de alguns pontos, mas não tem problema não, eu leio para vocês. Então, primeiro ponto, período pré-homérico é considerado o período mais antigo da sociedade grega, marca o surgimento de uma sociedade na ilha de Creta, aqui embaixo no mapa a gente tem localizado, e que teria sido os primeiros povos a migrarem para o território grego e formarem a primeira civilização. Algumas coisas para a gente destacar da sociedade cretense. Eles eram uma sociedade muito voltada para o comércio marítimo, inclusive o poder, o governo local era praticado pelos grandes comerciantes, pelos armadores, né, os construtores de navios. Tem uma particularidade interessante dessa sociedade, ela era uma sociedade matriarcal, isso significa que o papel da mulher, né, era um papel central dentro da sociedade, e estima-se que isso tem a ver com a religião, uma vez que era a grande deusa, a divindade que eles louvavam, então isso tem a ver um pouco com esse papel de valorização da mulher dentro da sociedade cretense. Algo que a gente vai ver que não prevalece em todo o mundo grego, como eu já vou falar um pouquinho mais para frente. É de lá também que nós temos um dos principais mitos da religião grega, que é o Teseu e o Minotauro, e a gente tem algumas lacunas a ser preenchidas ainda sobre a civilização creto-minoica, porque é uma civilização que entrou em declínio, a gente não sabe exatamente os motivos corretos, mas o que se sabe é que possivelmente um terremoto e a invasão do povo aqueu acabou desarticulando aquela sociedade. A partir do momento em que a civilização cretense entra em declínio, isso também coincidiu com outro processo histórico, que é o processo de migração dos povos que a gente vai chamar que são os povos formadores da Grécia Antiga, que são 4. Os dóricos, os jônios, os eólios e os aqueus. Desses 4, eu vou acabar destacando mais os dóricos e os dóricos por terem sido os fundadores da cidade de Esparta e os jônios por terem sido os fundadores da cidade de Atenas. Mais para frente eu vou falar caso a caso dessas duas cidades. E a gente tem o período homérico. Mas vocês devem estar se perguntando, tá, mas quem é Homero, né? Porque tem um período que chama homérico e pré-homérico, possivelmente esse cara foi importante para a civilização grega. E de fato foi. Aqui eu coloquei para vocês um busto, né, do Homero. A gente tem vários ainda mistérios que circundam a existência ou não do Homero. Fato é que ele foi um poeta e que é atribuído a ele a escrita de 2 das principais obras para a gente entender um pouco sobre a civilização grega, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é um conjunto, as duas, né, são conjuntos de poemas que narram eventos específicos da história dos gregos. A Ilíada que narra os eventos da Guerra de Troia, vocês devem lembrar de já ter estudado isso, uma guerra entre gregos e troianos, em que os gregos venceram a guerra a partir de uma estratégia muito engenhosa, a construção de um cavalo, que foi colocado nas portas de Troia como um presente dos deuses. Os troianos colocam o cavalo para dentro, bebem a noite inteira, mas na verdade o cavalo era uma grande armadilha, na qual os gregos se utilizaram para vencer a guerra. E a gente tem a Odisseia, que narra o retorno de Ulisses a Ítaca, a sua cidade natal, Ulisses que foi um dos principais guerreiros aí dentro da Guerra de Troia. E é a partir desses 2 poemas que a gente consegue ter um pouco mais de informações desse período. É também do período homérico a formação do que a gente chama dos gênos, porque, como eu falei com vocês, a civilização grega não nasceu pronta. Então, as primeiras formas de organização política e social da Grécia foi em torno dos gênos. Aqui eu coloquei 3 características. Primeiro, eram propriedades coletivas, então eram sociedades, comunidades que se organizaram em torno de famílias. Cada família tinha um pater, e esse pater era a figura do homem, que era a liderança desses gênos. E aí, basicamente, dentro dessa formação de gênos, ainda não existia a propriedade privada e uma divisão social de classes. Só que isso começa a mudar a partir do momento que os gênos começam a se expandir. Então, aqui eu coloquei esse organograma, depois vocês veem com calma, mas basicamente o que a gente tem é dos gênos a formação das fátrias, que eram uma organização um pouquinho maior de famílias.
A partir das pátrias, outras famílias foram sendo incorporadas e formando as tribos, e o pater, né, que era a liderança desses gêneros, agora ele precisa dividir o seu poder com outros chefes de família. E aí, progressivamente, a gente viu a formação dos demos, que aqui já dá para ver que são organizações muito mais complexas e populosas, até a gente chegar à formação clássica da Grécia Antiga, que é a formação em torno da polis. Atenção, tá? Isso aqui é um tema importante que acaba caindo muito em vestibular, porque é no período arcaico que a gente vai ter a formação do que a gente conhece como a polis, que eram cidades-estados independentes entre si. O que eu quero dizer com cidades e estados independentes entre si? Cada cidade vai ter a sua liberdade de formar o seu próprio governo, leis e moedas. Só que as polis, elas vão seguir uma estrutura mais ou menos parecida. Aqui nesse desenhozinho representando uma delas, a gente tem duas estruturas que eu quero destacar com vocês. A ágora, que vai ser onde eram realizadas as discussões políticas dentro da polis. A ágora, por exemplo, em Atenas, é onde a democracia se manifestava, era onde os homens se encontravam para discutir sobre os assuntos políticos da cidade. E a Acrópole, que era construída no lugar mais alto da polis, porque ela tem a função de abrigar os prédios e templos públicos importantes, mas também em casos de invasões, e a gente vai ver que a Grécia vai se envolver em guerras, a população se refugiaria dentro da Acrópole. Tem ainda a região do porto e do campo também. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas se cada cidade-estado tinha sua própria liberdade política, econômica e de legislação, o que vai fazer com que os gregos se identificassem como gregos, né? Ou helenos, que é um outro termo que a gente usa também para falar sobre os gregos? Dois elementos promoviam a união do mundo grego: a língua e a religião. Então, em qualquer cidade-estado grega que você fosse, o grego era falado e a religiosidade era manifestada por meio da religiosidade que hoje a gente chama de mitologia grega. Então, a crença em vários deuses, deuses com características humanas, os mitos, então tudo isso era compartilhado por todas as cidades. Tranquilo? Vamos entrar então no caso a caso. Estima-se que, não sei, mais de 200 ou 300 polis tenham se desenvolvido ao longo da história da Grécia, mas não daria tempo e não seria hábil para a gente estudar todas as cidades-estados aqui. Então, normalmente a gente escolhe Atenas e Esparta para falar porque as duas civilizações foram duas das grandes polis que se desenvolveram na Grécia, mas também elas têm um desenvolvimento que é, de certa forma, antagônico, dá para a gente opor as duas cidades num exercício de comparação. Então, eu vou começar falando para vocês sobre Esparta. Esparta é uma cidade que se desenvolveu na península do Peloponeso, e é uma cidade, aí fica uma dica já para quem assistiu 300, uma das grandes histórias mitológicas a respeito da sociedade espartana. E quando a gente fala em Esparta, uma das coisas que eu quero que vocês mais lembrem são três características dessa sociedade. É uma sociedade conservadora, então a gente vai ver que ao longo da história da Grécia, Esparta foi sempre uma cidade muito avessa a mudanças. Um segundo ponto que a gente tem também: a sociedade espartana é extremamente hierarquizada, como vocês podem ver aqui na pirâmide social, que eu já vou explicar o papel de cada um dos grupos sociais. E o terceiro ponto é uma sociedade extremamente militarizada. Basicamente, para ser considerado cidadão em Esparta, ao mesmo tempo você era considerado um membro do exército. Você precisava, a maneira de manifestação civil dentro de Esparta era por meio de um serviço militar. Então vamos lá. 3 grandes grupos sociais em Esparta. No topo da pirâmide, os espartanos. Quem eram? De acordo com a mitologia espartana, eles eram os parentes, né, os herdeiros dos dóricos que fundaram a cidade. Eles eram os únicos considerados cidadãos, então homens e mulheres espartanos eram os membros da elite, eram os grandes proprietários de terra também. Abaixo deles nós temos os periecos, que eram aquela classe intermediária ali, eram homens e mulheres livres, mas não eram considerados cidadãos. Em momentos de guerra eles tinham que prestar serviço militar, mas a gente vai ver que o treinamento dos espartanos era muito diferente do restante da sociedade, e eles trabalhavam com agricultura, com comércio, então era essa classe intermediária e livre. E no terceiro, né, na base da pirâmide social, nós temos os ilotas, que eram considerados os servos, os escravizados do Estado. Eles trabalhavam nas propriedades dos grandes espartanos e o objetivo deles era gerar riqueza para essa galera.
Lembrando que, de acordo também com a mitologia de fundação de Esparta, os zilotas eram herdeiros das famílias que resistiram à dominação dórica. Por isso, eles foram colocados em condição de escravidão. Como que a gente pode definir a política em Esparta? Esparta não viveu um período democrático, na verdade tem sim algumas contradições a respeito disso, mas em linhas gerais a gente define o governo espartano como uma aristocracia, então um governo de poucos no poder, ou uma oligarquia, que também é uma definição que a gente pode usar, e basicamente os únicos que participavam da política em Esparta eram os espartanos. Então vamos lá. O órgão mais importante da política espartana, o Eforato, ou o Conselho dos Cinco Éforos. A gente chama eles de vigilantes, por quê? Eles eram o órgão que fazia o poder executivo, então eram quem executavam as leis organizadas em Esparta, e cabia a eles também a fiscalização da obediência das leis e da vida econômica dos cidadãos. Esses éforos, eles eram eleitos, eram 5, e eles ocupavam esse cargo. Abaixo do Eforato, a gente vai ter a diarquia. Em Esparta, a gente vai ter o governo de 2 reis, um rei responsável por assuntos militares e o outro rei responsável por assuntos religiosos, mas esse rei, eles não governam de acordo com o que eles desejam, né? Eles estão submetidos ao poder da Gerúsia e da Ápela também. A Gerúsia era a assembleia de anciãos, lembrando que, basicamente, em Esparta a gente chama de uma gerontocracia, o poder dos idosos, né, os homens que chegavam até a idade de idosos, eles participavam dessa assembleia, mais ou menos ali por volta dos 60 anos, e a função deles era basicamente a elaboração de leis, e a Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos, então todos os homens espartanos em idade militar, que era a partir dos 18 anos, faziam parte da Ápela, e o objetivo deles era tanto eleger os membros da Gerúsia, quanto também ratificar as decisões tomadas por esse órgão legislativo. Como eu falei com vocês, a cultura espartana é marcada por esses 3 elementos. É uma cultura aristocrática, logo a política e o exercício da cidadania está sempre restrito a um pequeno grupo de população. O segundo ponto é uma sociedade extremamente militarista e é uma sociedade muito xenofóbica. Para quem não sabe, xenofobia é o termo que a gente usa para falar da aversão ao estrangeiro, né? Hoje a gente tem vários casos de xenofobia, a gente pode pegar o caso europeu, mas o brasileiro também é muito xenofóbico, essa aversão ao estrangeiro, a achar que o estrangeiro vem de fora e ele traz prejuízos para a sociedade de um determinado lugar. E os espartanos, eles eram avessos, né, a essa presença estrangeira. Agora, 3 coisas que eu quero que vocês lembrem quando a gente falar de Esparta. Na questão militarista, o que chama atenção é o treinamento militar. Toda criança espartana, os meninos, a partir dos 7 anos de idade, eles eram tirados do seu convívio familiar e eles eram levados para centros de treinamentos militares comandados pelo Estado espartano. Esses meninos, eles ficariam dos 7 até os 18 anos em um intenso treinamento militar, que seria completado aos 18 com a realização da críptia. A críptia consistia no teste final desse soldado espartano, para ver se ele estava pronto, apto para proteger Esparta em caso de guerra. Na Crypt era uma espécie de jogos vorazes, para quem já assistiu o filme ou leu o livro. Os zilotas, que eram os servos do Estado, alguns eram recrutados e colocados para serem literalmente caçados pelos soldados espartanos. A Cryptia funcionava com 2 motivos. Primeiro, controle populacional. Esparta sabia que comportar uma grande quantidade de lotas era um prato cheio para revoltas e, sendo uma sociedade extremamente hierarquizada, era algo que eles não queriam, revoltas de escravizados dentro da sociedade espartana, e servia também para consolidar o treinamento desse menino. E aí, agora homem, aos 18 anos, ele ingressa na Ápela, ele recebe uma terra do Estado e aí ele passa a compor essa elite da sociedade espartana. As mulheres não iam para esse treinamento militar, mas os espartanos acreditavam que as mulheres elas eram responsáveis por gerar os filhos de Esparta. Então a mulher ela tinha um papel político, público, valorizado dentro de Esparta.
elas podiam ser proprietárias de terra, elas participavam da política aconselhando os seus maridos, embora elas não ocupassem cargos políticos dentro daquela institucionalização que eu passei para vocês agora. Lembrando que toda criança que nascesse com qualquer tipo de deficiência era sumariamente sacrificada em Esparta, porque eles acreditavam que o papel do cidadão espartano não era só conviver em sociedade, era prestar um serviço militar. Pessoal, eu vou parar por aqui. Na parte 2 desse vídeo, eu vou falar para vocês sobre Atenas e evidenciar algumas diferenças que a gente tem em relação ao modelo espartano. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo o suficiente. Como eu falei com vocês no início, eu estou testando novas ferramentas. Comentem aqui, me falem se está funcionando esse nosso diálogo e eu volto daqui a pouquinho ou na próxima semana, não sei, para postar o vídeo sobre Atenas e a gente continuar a conversa sobre Grécia, ok? Beijo para vocês, bons estudos, até mais.